Conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre o escândalo no INSS. Lula convoca ministros logo cedo para discutir, enfim, essa notícia impressionante, né, de um rombo de mais de 6 bilhões nos últimos anos. Conta pra gente, Mônica. Bom dia. Impressionante, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É impressionante, uma notícia ontem que chacoalhou o governo e está chacoalhando o governo, o Megali. Essa reação à crise, né, do INSS, que explodiu com esses descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, foi discutida logo cedo. O Lula acordou cedo, né, e convocou os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, da Previdência, Carlos Lupe, o superintendente da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para uma reunião de emergência com suas respectivas equipes de comunicação, inclusive. Quem comandou essa reunião foi o Sidônio Palmeira, né, que é justamente o ministro que cuida de toda a comunicação do governo, né? A ideia era elaborar um discurso unificado para enfrentar essa crise, né, de modo a não gerar mais ruído em torno dela, Megali, porque tem uma coisa curiosa, quer dizer, não é que tem uma coisa curiosa, são coisas, o governo demorou muito, né, o INSS demorou, não agiu, né, com eficiência em torno dessas denúncias, né, de que aposentados e pensionistas estavam tendo descontos nos seus pagamentos, descontos que eles não autorizaram, que eles não sabiam o que era, que eles não entendiam o que era, né, uma boa parte das pessoas. Essas denúncias eram conhecidas e elas seguiam, né, por mais de um ano, seguiram os descontos sendo feitos até agora, né. Ao mesmo tempo, quem estava fazendo a investigação e quem tinha explodido na manhã de ontem todo esse esquema, tinha sido a própria Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, né? Então a ideia era elaborar um discurso unificado para enfrentar essa crise, para não gerar ainda mais ruído em torno dela, porque tem uma parte do governo que está investigando e uma parte do governo que está sendo investigada, né? Então discutiu-se o formato que o governo deveria dar para se explicar, né? Se por meio de notas, se por meio de entrevistas. Então se decidiu pela entrevista coletiva, né, com todos eles, da gravidade, né, e o potencial de estrago desse escândalo, porque é um escândalo que atinge milhões de beneficiários. Então, era preciso reforçar, essa foi a conclusão, né, numa coletiva com todos eles, que o governo investigou as denúncias, que a fraude não era no INSS, que era uma fraude do setor privado contra os aposentados, enfim, que será firmemente reprimida e tal, como a gente viu eles fazendo, né? Depois surgiu uma segunda dúvida, Megali. O ministro Lupe, da Previdência, deveria ou não participar dessa coletiva? Porque a cúpula do INSS, que é subordinada à pasta dele, havia sido atingida diretamente por todas essas denúncias. Foi atingida, o presidente do INSS foi, num primeiro momento, afastado por decisão judicial e, num segundo momento, por determinação do presidente Lula, saiu do governo, definitivamente, né? Então, a conclusão era que, se o Lupe não fosse, ele seria considerado automaticamente suspeito, então deveria ir à coletiva. Ele foi, mas a gente viu ali um comportamento defensivo, né, que destoou do tom das outras três autoridades que estavam na coletiva, que era o Lewandowski, o ministro da CGU e o superintendente da Polícia Federal, né? O Lupe ficou um pouco mais na defensiva, foi uma participação considerada por outras autoridades constrangedora e, enfim, que atrapalhou ali aquela vontade do governo de falar, não, estamos reprimindo, vamos reprimir, doa quem doa, né? Tem a consequência que isso estiver para o próprio governo, e ele ficou ali até em alguns momentos defendendo o presidente do INSS. Então essa é a contradição, né, interna do governo em relação a esse escândalo, um escândalo de proporções enormes, né, Megali? E documentado, né? Uhum. Cada olerite, cada documento recebido por um aposentado, por um pensionista, estamos falando aqui de dezenas de milhões de pessoas, tinha lá o registro desse desvio ilegal, ou seja, estamos falando aqui de uma fábrica de cuecas, todas elas manchadas de batom, diria o Boechat. E aí, a gente imagina, pô, mas como é que ninguém percebeu? Certamente muita gente percebeu. Até porque entre os presos estavam Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, e Giovanni Batista Fassarella Spickler, coordenador geral de Suporte ao Atendimento ao Cidadão.
Por que o coordenador geral de suporte ao atendimento ao cidadão estaria envolvido? Ainda não conhecemos os detalhes, mas é muito fácil imaginar que houvesse também um esquema para jogar num buraco negro todas as reclamações de aposentados e pensionistas. Olha, é grave o que o senhor está dizendo, seu Nicolau. A gente vai tomar providências, amassa aquele papel, nada, né? Joga no lixo, joga no triturador. Isso as que chegam lá, né, Megali? Isso os que percebiam. A minha filha é advogada e fez um trabalho, uma época assim, de orientação, né, de aposentados, um trabalho quando ela era estudante nas periferias de São Paulo, e ela falou, desde aquele tempo tinha desconto, só que as pessoas não conseguiam entender o que era, não entendiam o que era difícil entender o que era, então não tinha reclamação, porque a pessoa nem entende, e acha que aquilo é do jogo, né, tem tanto pequeno descontinho, é do jogo, é uma obrigação, alguma obrigação legal de fazer algum tipo de pagamento. Realmente é uma coisa absurda e que há bastante tempo era conhecida, né, Megali? Não foi uma coisa que apareceu no mês passado, né? E o INSS já sabia que isso estava acontecendo e deixou, e a coisa seguiu acontecendo. É inacreditável. E o ministro, a condescendência com que o presidente Lula está tratando o ministro Carlos Lupe é impressionante. Ele tem que ser convidado porque senão vai parecer que ele é suspeito. Vem cá, ele tem que ser suspeito. Ele tem de ser investigado a fundo. Ainda que não tenha nenhuma relação, ele tem de ser, então, culpado por uma brutal incompetência. Se não sabia do que estava acontecendo debaixo do bigode dele. Porque, veja, esse esquema começou no governo Bolsonaro. É verdade. Mas em 2019, os desvios totalizavam 600 milhões de reais. É muito dinheiro. 600 milhões. Só que em 2024, eles chegaram a quase 3 bilhões. O gráfico é impressionante, né? Esse gráfico que mostra o avanço dos desvios ao longo dos anos, ele é impressionante. A impressão que dá aqui quando a gente vê, então, os desvios aconteceram no governo Bolsonaro, mas eles explodiram no governo Lula. A impressão que dá é que esses caras encontraram um esquema montado e resolveram aperfeiçoá-lo. Sim. Né? O gráfico aqui é bem impressionante e tudo isso tem que cair no colo do ministro. Quem é o responsável por essas dedicações? Esses caras são todos do partido do Lupe. Pois é, você sabe que eu conversei com ministros que falaram isso, né? Quer dizer, o Lupe deveria sair, mas eles não acreditam que o Lula vai soltar a mão dele assim fácil, então vamos esperar, né? Ontem falei com o ministro até tarde da noite e falou, o estado da arte nesse momento é que ele fica, tudo pode mudar porque as coisas podem crescer, mas não parece ser a ideia, ou não parecia ser a ideia do Lula até ontem, pelo menos, né? Achando que a demissão do presidente do INSS resolvia. Agora, é vexaminoso. Megali, você está falando aí, eu estou lembrando da época do escândalo do Mensalão, você se lembra? Quando estourou, pegou muitas pessoas, muitos parlamentares do PT, muitas pessoas do governo ligadas, não só do PT, né? Do PTB, do Roberto Jefferson, era mensaleiro também. E aí descobriu-se que a origem daquilo tinha sido no governo Tucano, em Minas Gerais, mas não alivia nada, né, Megali? Quer dizer, quem montou aquela engenharia financeira não tinha sido as pessoas do governo do PT naquele momento, tinha sido anterior, mas encontraram algo que funcionava, né, de financiamento de campanha e adotaram aqui. Então tá parecendo um pouco, claro que são escândalos totalmente diferentes, mas é isso, né, encontraram a coisa pronta, feita do governo Bolsonaro, mas ninguém parou com isso e, pelo contrário, né, a coisa cresceu muito. Tem associações que tinham 6 filiados e passaram para 300 mil, 600 mil, não sei quantos mil. Os caras tinham Ferraris, os caras dirigiam Ferrari. Eles tinham um quadro lá de quem que era? Era um Portinari, não de Cavalcante? Não lembro. Quadro, assim, obras de arte. Os caras são servidores públicos, Mônica. Enriqueceram barbaramente, viraram milionários. Imagina um esquema que desvia 6 bilhões de reais. E de pouquinho, parecia que ninguém ia perceber, né? Grão. Não para de chegar mensagem de ouvinte aqui, Mônica, descrevendo a mesma coisa. Por exemplo, o Oswaldo de Jaguariúna. Sou aposentado e apareceu, ele colocou entre aspas, um desconto de R$ 85 no meu benefício. No aplicativo Meu INSS tem como bloquear o desconto, mas a maioria dos aposentados não sabe usar o aplicativo. Pois é. Ele sabe, ele conseguiu fazer isso, mas antes teve o desconto, né, Oswaldo? Ele percebeu depois. Mas é um monte de mensagem que está chegando nesse sentido por aqui.
Vai ser devolvido esses R$85 para ele? Será? Não sabemos. Vamos trocar essa não ideia. Sabe responder isso, porque não tem prazo, né? Não tem prazo. Vai pagar como? Quem vai pagar como? Exato. Não tem prazo. Não, realmente, gente, é uma coisa de uma imaginação absurda, né? Realmente é E é isso, né? Você sabe que um dia eu tive uma tia que teve um problema, fomos na Caixa Econômica Federal e a gerente deu uma seguinte orientação, que não foi o caso aí, porque o caso aí ninguém foi consultado, né, Megali? Era o desconto, chegava e acabou. Mas quando receber telefonema de banco, desliga na cara, rapidamente, porque sempre é uma pegadinha. Mas no caso aí não teve nem o telefonema, né? Não teve nada, realmente o desconto veio e ninguém percebeu, ou se percebeu não entendia o que era, e se entendeu teve dificuldade para bloquear. É inexplicável a demora. Conseguiu passar por tudo isso para naqueles cavalheiros que eram os coordenadores do atendimento ao cidadão. Então estava tudo bem amarradinho, mas essas coisas uma hora encontram a luz, né? Exatamente, e de fato a CGU fez o seu trabalho de investigação. Agora, Megali, tem uma coisa que tem que ser diferenciada, né? De fato, quer dizer, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, tem os méritos de fazer a investigação. Só que a investigação é para chegar no culpado. O INSS poderia ter bloqueado esse esquema muito antes, não precisa da Polícia Federal para bloquear um desconto ilegal, né? Então você primeiro bloqueia e depois você vai atrás dos culpados, concorda? Quer dizer, a investigação tem um mérito, mas ela não alivia quem não fez o que tinha que ser feito, né? Que era bloquear administrativamente esses descontos e fazer uma averiguação, um pente fino gigantesco, que não foi feito, né?